Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Feedbacks. Sim, rapaz, já estamos de volta com esse quadro maravilhoso pra tapar buraco aqui na programação da rádio, sim, admito, mas também porque gosto muito de ler o que vocês têm a dizer pra gente. E hoje eu já adianto aqui, inclusive, com um e-mail internacional. Sim, isso mesmo, quando eu falo que o Oswaldo Lopes é global, vocês ficam aí de risadinha, né? Não estão nem ligados. Mas bom, antes da gente ir pro programa de fato, eu queria passar um recadinho rápido pra vocês. Eu percebi que teve um bom aumento de telespectadores no YouTube, então fica aqui o meu aviso e convite para caso você esteja nos ouvindo por essa plataforma, pelo grande YouTube, de que a gente também tá lá no Spotify. Então se você quiser e puder, dá uma ouvida por lá também. Posto isso, gostaram? Gostaram? Virou redação do Enem agora. Bora pro episódio de hoje? E o primeiro e-mail que a gente vai ler hoje é o da Ana Smith de Feijoadópolis, que disse ser muito fã de um convidado nosso. Ela começa com: olá, seus lindos da Rádio Oslo, tudo bem com vocês? Tô escrevendo aqui hoje para dizer que adorei o último episódio de Polígrafo. Tenho que dizer que eu desconheci esse quadro, mas adorei a dinâmica. Gostei de todas as histórias, com exceção das dos boneco Lego, porque claramente era mentira, né? Ah, e o Guarla é muito fofo, adorei ele e já quero que ele venha mais vezes. Me promete que não vai pôr ele na geladeira igual você fez com o Marcondes? Continuem com o ótimo trabalho de sempre. Um beijo, Ana Smith. Pô, que isso, Ana. Antes de mais nada, obrigado pelo e-mail e fico muito feliz que você adorou a participação do Guarla. Como eu comentei no episódio, fazia bastante tempo já que eu queria convidar ele, tava todo nervoso, juro, parecia até que eu tava convidando ele pro baile de formatura ou qualquer coisa do tipo. E ele até me disse que queria ter vindo antes, mas como ele tava em fase final de doutorado, como ele tinha uma tese para defender, acabou adiando um pouquinho a estreia dele por aqui. Mas realmente foi um episódio bem massa, bem bacana, inclusive boatos de que logo mais a gente vai ter mais episódios de Polígrafo por aqui. Eu não confirmo nada, afinal eu só sou pago para sentar aqui e gravar, mas a produção me diz que talvez, se pá, vou ver e te aviso. Agora, com relação ao Marcondes, que história é essa de geladeira, gente? Tá certo que a última participação dele foi no último episódio de Boletim dos Campeões, que saiu no começo de julho, mas espera lá também, né? Também tenho planos para que ele volte logo, inclusive a gente já combinou uma pauta aí que muito me agrada e espero que a vocês também. E sim, eu sei que é brincadeira e tal, mas pra quem achou que a Ana tava falando sério, gente, não existe essa história de geladeira. Eu não fico barrando a participação de ninguém, tá? Inclusive, muito pelo contrário. Por mim, todo episódio aqui da rádio teria participação de convidados, até mesmo, porque não, mais um membro fixo aqui na bancada. Tá certo que ia dar mais trabalho pra editar e tal, mas eu não me oponho. Infelizmente, as pessoas têm as suas vidas, seus empregos, não dá pra estarem sempre disponíveis, né? E infelizmente também a rádio ainda não conta com recursos para contratar mais pessoas, assim que vocês vão ter que se contentar só comigo falando aqui e participações esporádicas de pessoas que vocês amam. E o próximo episódio de hoje, quem escreveu foi o Sebastião, que fala diretamente de Arvoredo da Gruta Funda. Gente, eu amei o nome desse lugar, eu já quero ir pra lá. Mas bom, ele disse o seguinte: olá, eu ouvi falar sobre uma ótima oportunidade de emprego na gloriosa cidade de Oswaldo Lopes. Estou pensando em ir morar lá, porém estou com dificuldades de achar informações sobre ela. Você que é radialista da região, poderia indicar para as pessoas que estão chegando agora como saber mais sobre a cidade? Há um episódio
episódio da Rádio Oslo que sumariza a história de Oswaldo Lopes? E quando teremos mais notícias fresquinhas da cidade e região? Creio que todos os ouvintes querem saber sobre. Atenciosamente, Sebastião, do Arvoredo da Gruta Funda. Antes de qualquer coisa, obrigado, Sebastião, pelo teu e-mail. Agora, cara, aonde foi que você viu que tem emprego por aqui? Quer dizer, qual das imperdíveis oportunidades de emprego que estão disponíveis aqui por Oswaldo Lopes chegou até você? Porque eu soube que eles estão precisando de um amolador de facas ali no açougue 5 Irmãos. Além disso, se não me engano, no mercadinho do Seu Geraldo estão precisando de um ensacolador novo. E assim, eu até te chamaria para trabalhar aqui na rádio, mas começa que eu nem te conheço e também tem um agravante de que a nossa verba também está curta. Mas sim, você tem razão, a gente precisa de um guia sobre Oswaldo Lopes e a prefeitura tá dando mole que, velho, cara, na moral, sério, a nossa querida cidade tem tanto potencial pro turismo, pro negócios, mas enquanto ninguém se mobilizar e criar um programa que vise divulgar Oswaldo Lopes para o mundo, a gente vai seguir nesse ostracismo absurdo. Sério mesmo que vai ter que sobrar pra mim fazer isso? E assim, o Sebastião aqui, gente, tá me cobrando sobre episódios novos de Boletim Diário e até pediu um episódio sumarizando tudo isso, resumindo todos os acontecimentos, eventos e pormenores de Oswaldo Lopes que aconteceram até agora. E bom, para variar, como vocês sabem, eu não prometo nada, mas eu já comentei aqui que tenho sim vontade de fazer um episódio desse tipo e de também voltar com os episódios de Boletim Diário. O que falta, no final das contas, é eu sentar e inventar, pesquisar e escrever sobre a nossa amada região dos rios e proximidades. Então, quem sabe, não sei, no aniversário de 4 anos da Rádio Oslo, que é agora em agosto, a gente não acaba lançando alguma coisa. O próximo e-mail quem escreveu foi o Lucas Ferreira de Diamantina. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente. Salve, salve, James e Oswaldo Lopenses de Oswaldo Lopes. Como vão vossas senhorias? Eu espero que no mais puro suco de maracujá. Obrigado, seja lá o que for isso. No último episódio, o nosso pseudo-locutor nos convidou a ver a sua participação no canal Beatvoot, do queridíssimo Pedro Silveira. Eu confesso aqui que não conhecia o trabalho do Pedro. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi no episódio de Quem Sabe Mais, que ele participou, acho que sobre Ted Lasso, se eu não estou enganado. E eu nem sou muito fã de futebol, o que eu aprendi foi com Ted Lasso, assim que eu não manjo muito de FIFA. Mas, Thiago, até eu pude perceber que a tua gestão junto à Floresta não foi das melhores. Como pode um cara que fez 4 temporadas de Quem Sabe Mais, que em todo episódio não só redige pauta, como faz pesquisas e investigações, me chega pra gerir um clube e não pesquisa nada? Sério que você só levantou o nome de 4 jogadores do Nottingham Forest pra serem potenciais contratações do Floresta e foi isso? Não viu quem que era importante no elenco, não viu base, não viu contratos, saiu vendendo todo mundo e pronto, né? Mas bom, pelo menos a edição do vídeo ficou minimamente decente. Eu acho que foi você que fez, né? Um abraço de Diamantina, Lucas Ferreira. Bom, obrigado pelo e-mail, Lucas. Agora eu tenho uma pergunta. Cara, tu é fã ou é hater? Porque assim, tu me esculhambou legal, né? Mas tá certo, fui eu que editei esse vídeo e todos do Floresta, na verdade, a partir do 3º episódio, meio que eu fiz a parte bruta, né? Na verdade, de pegar uma live de 3 horas, às vezes de 4 horas, o último episódio que saiu hoje, teve mais de 6 horas, o bruto, o vídeo original, e transformar, no final das contas, essa live bruta num vídeo de 30 minutos, com alguns inserts, muitos zooms, equalizar áudio por trilha sonora, enfim, essas coisas, né, mais básicas, para então a Maria Mori, que é outra editora lá, junto do Pedro Silveira, ela assim dá aquela incrementada, aquela crocância, aquela refinada no vídeo para ele finalmente ficar decente, ficar bacana e tal. Mas sim, Lucas, logo que eu terminei a minha participação, eu fiquei pensando nas consequências dos meus atos, fiquei preocupado real de ter prejudicado Floresta. Pra quem não sabe, né, tô falando aqui, a pessoa tá meio que boiando, tem um jogo chamado FIFA que finge ser de futebol e dentro dele tem um modo de jogo em que você pode gerir um clube, mexendo nas finanças, nas contratações, também atuando como técnico, pensando em táticas, preparo físico dos jogadores, construir uma categoria de base para revelar eventuais craques ou pelo menos jogadores para compor elenco, enfim, esse tipo de coisa. E o Pedro criou dentro desse modo
um outro modo, o modo carreira que a gente fala, né? Em que a cada 6 meses de tempo dentro do jogo, uma nova pessoa assume a gestão. E a minha foi simplesmente péssima. Bom, só não foi pior, porque quem assumiu depois de mim, o Humberto, ele meio que aproveitou a grana de todos os jogadores que eu tinha vendido para encontrar novos jogadores, melhores ou com grande potencial, e comprá-los por preços bem em conta, né? Ele teve todo um esquema lá de achar uma brecha no sistema, por assim dizer. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque se você ficou interessado para ver esses vídeos, não só a minha participação, mas a playlist como um todo, vai ter um link justamente aí na descrição para essa playlist de 8 episódios, ficou bem legal. Hoje, como eu comentei, hoje dia 1º de agosto saiu o último episódio, o final foi apoteótico, foi maravilhoso, foi incrível. Não deixem de conferir, porque afinal, além da minha participação, que talvez não seja o grande chamariz, a série também conta com as ilustres presenças de Matheus Marcondes, que tá sempre por aqui, e também do Guarla. Então, vê aí o link na descrição e assistam, se possível, se der vontade, eu não sei. Enfim, fiquem à vontade aí pra fazer o que bem entender. O quarto e-mail quem escreveu pra gente foi a Juliana Costa, de Yantliburgo. Nossa, mas vocês vêm com cada nome de cidade, gente? Aí tá bom, né? Não é culpa da Juliana, que ela mora numa cidade que chama Yantliburgo ou qualquer coisa do tipo. Não sei nem se fica no Brasil, mas enfim, solta o verbo pra gente, Juliana. Hello, pessoal da rádio. Tudo bem com vocês? Estou escrevendo para saber quando vocês vão começar a 5ª temporada do Quem Sabe Mais. É o meu quadro favorito e nós já estamos em julho, Thiago. Você me prometeu. A gente tá em agosto, mas imagino eu que ela tenha escrito esse e-mail em julho, né? E sim, estou adorando que finalmente acabaram esses malditos boletins dos campeões e agora temos outros quadros no feed do Spotify. Mas, pô, custa publicar episódios de Quem Sabe Mais também? Enfim, fica aqui o meu desabafo. Poxa, Júlio, eu entendo o teu lado, realmente. Quem Sabe Mais é o quadro favorito de uma galera aí que acompanha a Rádio Oslo. E sim, eu tinha prometido trazer mais uma temporada esse ano. Assim que para satisfazer um pouco dessa sua insatisfação, vou trazer aqui então alguns bastidores dessa nova temporada. A ideia, vocês já devem ter visto eu falar 1000 vezes, mas, ou não sei, eu penso tanto nessas coisas que eu não sei se eu já falei ao vivo ou não. Mas enfim, a ideia para essa 5ª temporada é de que agora os convidados se enfrentem. Isso é, a gente vai ter 2 convidados por episódio, vai ter um número igual de perguntas para cada um deles, 10 para cada, e sempre que um participante errar, essa pergunta vai então para o outro convidado. Quem fizer mais pontos avança de fase até chegar à final e se sagrar campeão, obviamente, né? Eu idealizei essa temporada para ela começar a partir das quartas de final. Então a gente vai ter 8 convidados, o que renderia também um total de 7 episódios. O tema dessa temporada é cultura pop e as perguntas vão se alternar entre questões de filmes, séries, animações, literatura e mitologias. Sim, mitologias também, porque eu gosto muito desse tema e meio que tem a ver, porque se a gente partir do princípio que muito do que a gente tem hoje vem diretamente das mitologias, né? Isso é mito de fundação, arquétipos, tropos, escopos, entre outros elementos e tal. Enfim, por que não, né? Quem achou ruim, me escreve um e-mail aí que a gente conversa. Como o formato sofreu várias modificações, a gente já teve uma rodada teste que não foi gravada, mas que eu chamei 2 amigos justamente para testar esse novo formato. Essa é uma ideia que eu já vinha cogitando tinha um tempo e a gente vai ver se vai dar certo, né? A gente vai ver se vai dar certo, é muito bom, mas enfim, precisava fazer esse teste e no teste os meus amigos gostaram, eu também acho que dá uma dinâmica muito boa. O programa vai ficar um pouco mais longo, mas eu acho que vale a pena, eu acho que vocês vão gostar também. Enfim, eu preciso trazer alguns poréns também, né? O primeiro deles é que talvez calhe de algum convidado, sei lá, participou na primeira fase e avançou para semis, não conseguir mais participar. Então, pra gente seguir
com o andar da carruagem, com a sequência dos programas, eu pensei de ter um convidado substituto, o que não faria muito sentido num programa sério, né? Porque a pessoa vai chegar na semi sem ter participado das quartas, mas aqui tá podendo, né? Eu espero que todos estejam de acordo com relação a isso. E também o segundo, porém, é que talvez a qualquer momento a temporada pode ser cancelada se a gente não conseguir convidados o suficiente ou até o final do ano não conseguir finalizar a temporada, né? Então eu quero passar esses dois avisos para que vocês já estejam notificados desde já que essas coisas podem acontecer. Eu espero que não, espero que tudo corra bem, mas tem muitos fatores envolvidos, como eu comentei, a rádio é muito pequena, no final das contas sou só eu, né, no final, é isso, gente, eu brinco e tal, mas falando sério um pouquinho aqui, sou só eu que toco tudo isso, então é bem difícil pra mim de concatenar esses horários, de ter tempo pra editar também, os programas vão ser maiores, né, eu que tenho que montar toda a base, eu já vou comentar mais questão das perguntas, mas enfim, são muitas etapas que precisam fazer pra um programa normal. Pra um de quem sabe mais, então, entra mais algumas camadas aí de pormenores e, enfim, detalhes que precisam ser acertados, etc. Então é isso, eu espero de verdade que não aconteça isso, que a gente consiga tocar o barco até o final, a gente tem mais uma temporada completa de quem sabe mais esse tipo de coisa, no caso cancelamento ou convidados substitutos podem ocorrer, beleza? Bom, a gente ainda não começou a gravar, porque eu ainda não tinha fechado esses pormenores, algum desses pormenores. Questão do tema mesmo, eu tava meio que batendo a cabeça na parede pra ver que tema que a gente fechava no final das contas. E aí, por fim, eu decidi, então, cultura pop, acertar as categorias, que foi essas que eu comentei. E aí também, a partir do momento que eu fechei as categorias, fechei o tema, só então eu pude começar a produzir as perguntas. Não fiz muitas ainda, é verdade, eu fiz algumas, porque, gente, são muitas perguntas que precisa fazer. Eu tava fazendo a conta aqui e pode calhar de cada episódio chegar até 24 perguntas, o mínimo é 20, mas cada convidado pode pular 2 vezes, o que totalizaria então 24 perguntas por episódio. Se isso acontecer em todos os 7 episódios, no final das contas eu teria pelo menos redigir 168 perguntas. Eu não tô nem perto disso, não lembro aqui de cabeça quantas perguntas eu já fiz, mas tem números o suficiente, fiz perguntas já o suficiente, bem como rodadas bônus também, para pelo menos um episódio. Então assim que já dá para gravar, só não gravei porque, enfim, como eu comentei, tive que fazer todas essas etapas de definir tema, separar algumas perguntas, fazer essa rodada teste, para então acertar com as pessoas. Já tenho em mente quem vão ser os 2 primeiros convidados, precisa só acertar horários com eles, para então a gente gravar, eu editar, sonorizar, revisar, publicar, divulgar, enfim, todos aqueles pormenores que vocês estão ligados que leva tempo e tal, para então tá aí no feed da Rádio Oslo, mas espero que isso ocorra o quanto antes para finalmente a nossa Juliana ter aqui um pouco dessa sua insatisfação satisfeita. Não sei, enfim, eu sei que vocês devem estar loucos também pra mais uma temporada de Quem Sabe Mais. Eu, pelo menos, aqui tô salivando pra gente começar logo. Tinha alguns pormenores, mas alguns deles já foram transpassados, já foram superados. Então agora é questão de, enfim, tocar o barco e ver no que vai dar. Vamos ver. Vou ver e te aviso, Juliana. E como eu havia prometido, a gente tem hoje também um e-mail internacional diretamente da nossa cidade irmã, Oslo, na Noruega. Não confundir com Oswaldo Lopes, São Paulo. E esse e-mail... São Paulo, Brasil, né? E esse e-mail veio até com título, não que outros e-mails não venham com títulos, na verdade a maioria não veio, mas quando vem geralmente é feedbacks, Rádio Oslo, ou então busca o sexo. Sim, é bizarro, gente, mas vocês vão ficar chocados tanto de gente que já mandou e-mail buscando sexo aqui na Rádio Oslo. Mas enfim, o título desse e-mail é Tilbakemelding, que em norueguês, segundo o Google Tradutor, significa opinião. Eu falei bem pausado, porque é uma palavra bem difícil, mas é uma só, tá? É Tilbakemelding. Espero não estar ofendendo ninguém. E como o meu norueguês anda um pouco enferrujado, eu pedi para uma IA reproduzir em áudio o que foi escrito nesse e-mail que mandaram pra gente. E antes que me crucifiquem aqui que eu tô usando IA e tal, gente, eu só recorri a esse recurso como última opção mesmo, até porque eu não conto com nenhum norueguês que pudesse ler esse e-mail pra gente, assim que só por isso mesmo eu acabei optando por uma IA. Enfim, toca aí, produção, esse áudio gerado por IA. Pra gente, por favor. Hei, jeg vet ikke om jeg gjorde en feil, men jeg stilte inn her på radioen, og den spilte ikke Røyksopp eller Kaizers Orchestra.
denne radioen virkelig fra Oslo? Hvorfor snakker du et merkelig språk? Det spansk? E quem escreveu esse e-mail foi o querido, porém confuso, Bjornar Olsen. E para quem não fala norueguês, aqui vai a tradução. Olá, não sei se me enganei, mas sintonizei aqui na rádio e não tocava Röyksopp nem Kaizers Orchestra. Essa rádio é realmente de Oslo? Por que você fala uma língua estranha? É espanhol? E, gente, é o mais engraçado que esse não é o primeiro tipo de e-mail que a gente recebe, não, tá? Principalmente lá no começo da rádio, virou, mexia, aparecia e-mails de gente do leste europeu completamente perdida, sem entender por que vieram parar numa rádio em que as pessoas estão falando em português. Alguns até achavam espanhol, como o nosso amigo Bjornar aqui. Mas, enfim, meu queridíssimo Bjornar, eu sei que você não vai entender nada do que eu disser, mas a Rádio Oslo não é da cidade de Oslo, senão da bela e única cidade de Oswaldo Lopes, no interior do estado de São Paulo. E não, a gente não toca Röyksopp nem Kaizers Orchestra por falta de vontade, muito pelo contrário, na verdade, por conta de uma coisinha chamada direitos autorais, que nos impede de usar a trilha coletada por aqui, uma pena, eu sei, muito triste. E não, a gente não fala espanhol, apesar de eu já ter morado no México, mas sim português brasileiro. Sim, tem um pouquinho menos de ditongos e um pouquinho mais de anasalação. Seja como for, muitíssimo obrigado pelo teu contato e eu espero que você goste do nosso conteúdo, mesmo não entendendo nada. E o último correio eletrônico de hoje, quem escreveu foi o Matheus Garcia, de Coxinhópolis. O que você tem a dizer pra gente, Matheus? Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matheus e corre pela boca miúda que a Rádio Oslo tem uma porrada de quadros. Sério, dizem até que tem mais quadros do que habitante em Oswaldo Lopes. Então queria saber quantos quadros tem de fato. Aproveito para emendar os seguintes questionamentos: qual quadro tem mais episódios e qual quadro tem menos? Aguardo a resposta de vocês. É nóis. Valeu, Matheus, pelo e-mail. Cara, eu diria que era só você entrar no nosso canal do YouTube, que agora tá organizadinho, com uma playlist para cada quadro, bem como playlists para cada temporada. Assim que se você quiser ouvir só, sei lá, episódios de Yasmir Reverso, tem uma playlist prontinha esperando por você por lá. Mas bom, como eu sou o maluco das estatísticas, eu vou sanar aqui a dúvida do nosso querido Matheus e trazer alguns dados. Primeiro que nada, a Rádio Oslo conta atualmente com 20 quadros, o quadro com mais episódios, acho que não é surpresa para ninguém, mas é o Quem Sabe Mais, com 35 episódios, daí vem seguido pelo Boletim dos Campeões com 17 episódios, sim, menos da metade, muito louco, né? Mas enfim, o Boletim Diário fica em terceiro com 12 episódios e o Feedbacks, que hoje tá chegando hoje, na data dessa gravação, ao seu 11º episódio. O Rádio Oslo Indica ficou em quinto lugar com 9 episódios. Agora, indo lá pro fim da tabela, os 4 últimos são o GPT e o especial de X episódios, com apenas 2 episódios cada, e o Qual é a Sua Música e o Factos Curiosos, que possuem apenas 1 episódio cada. Eu acho que tá na hora de gravar mais episódios desse tipo, né? Produção, não queria falar nada, mas vamos dar uma moral pra eles também? Vamos dar uma moral pra essa rapaziadinha aí, na moral? E pra quem tá se perguntando do miolo, isso é, os 11 quadros restantes, eles variam entre 3 a 5 episódios, e o Yasmir Reverso, que conta com 6 episódios. Quem sabe, não sei, a gente tem mais episódios desses outros quadros por aqui também. Bom, o que eu sei é que estamos encerrando as atividades por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente teve uns e-mails, modéstia à parte, bem interessantes, né? Mas né, não tem como, afinal, eu só escolho a nata da nata. E se você ficou com vontade de também escrever pra gente, o nosso e-mail é oslornadio@gmail.com, que vai estar aí na descrição do episódio, bem como também as nossas redes sociais. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de quase sempre, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
Hei folk fra Norge. Radio Oslo er brasiliansk. Og nei, vi snakker ikke spansk, men portugisisk. Takk for at du lyttet.